Capítulo 13. Waverly Hills era absolutamente enorme. Causou espanto tanto na mãe quanto na filha o fato de irem até lá. Waverly Hills é um sanatório para tuberculosos, dissera Vitória de modo duro, assim que ouviu o pai informar o endereço ao motorista do táxi. Agora não é mais só para tuberculosos. A cura já foi encontrada, não é mesmo? Você esperava que o potencial de um hospital tão grande fosse desperdiçado? Vitória não respondeu, porém ficou intrigada. Quando recomendou esse médico? Perguntou Elizabeth. Foi o Dr. Schiller? Na verdade, não. Foi um colega dele. Vitória continuou quieta. O que ela sabia sobre o sanatório aprendeu na escola. Muito embora a maioria das pessoas já tivesse ouvido falar sobre o lugar. Funcionava como um importante centro de tratamento de tuberculose, doença que assolou os Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX. Na verdade, a tuberculose, chamada de peste branca, obrigou milhares de pessoas a se exilar por anos em sanatórios ou em cidades de clima bom, para se tratar do que foi considerado o mal do século, até a cura ser descoberta. A doença foi uma epidemia de proporções épicas, cuja desgraça e miséria entraram para a história. Havia sanatórios e hospitais espalhados por todos os Estados Unidos tentando tratar a tuberculose, no início do século. Eram centenas de lugares onde médicos indicavam o tratamento clínico e cirúrgico da doença, em função do quadro do paciente. Vitória tinha estudado nas aulas de história as 10 piores pestes enfrentadas pela humanidade. A tuberculose fora uma delas. Embora as estudantes tenham conseguido reportagens antigas sobre diversos sanatórios que tratavam a peste branca, Waverly Hills teve destaque justamente por ficar no estado do Kentucky, em Louisville. Na cidade de Louisville, não tinha espaço em hospitais comuns para abrigar os doentes tuberculosos. Havia casos em excesso, pois as áreas úmidas ao longo do rio Ohio pareciam favorecer a proliferação da bactéria. No começo do século XX, na intenção de conter a doença, abriram um sanatório especial, de madeira, com 2 andares e 2 pavilhões ao ar livre, cada um para 20 pacientes, sem tratamento inicial da peste. Foi assim que começou o Waverly Hills Sanatorium. Em 1911, começaram os preparativos para a construção de um novo hospital da cidade de Louisville. Porém, logo ficou decidido que não era possível admitir pacientes com tuberculose pulmonar. O Conselho de Tuberculose recebeu $25 mil a fim de providenciar um hospital adequado e de atendimento exclusivo para esse tipo de público. Em um ano, todos os pacientes tuberculosos internados no hospital da cidade foram transferidos para casas temporárias, em tendas baseadas em Waverly Hills. Em dezembro de 1912, o hospital foi aberto e conseguiu abrigar outros 40 pacientes. 2 anos depois, adicionou-se um pavilhão para crianças, com 50 leitos. Este não se destinava apenas a crianças doentes, mas também aos filhos de pacientes internados. Daí para frente, o objetivo era adicionar um novo prédio a cada ano para que o Waverly Hills crescesse continuamente. Mas pelo fato de haver frequentes restaurações nas estruturas de madeira, era necessário um hospital mais resistente e durável, bem como mais leitos. Muito mais leitos. Afinal, a demanda era muito grande. Então foi construído o edifício de 5 andares, que foi inaugurado em 1926 e que poderia abrigar mais de 400 pacientes. Vitória e suas colegas de classe encontraram material com fotos de pacientes sorridentes no solário do quinto andar. Enfermeiras uniformizadas de modo impecável, uma ala infantil com paredes coloridas onde faziam uma festinha de aniversário,
O típico corte de cabelo dos anos 1920 imperava entre as moças, envoltas em roupões nas épocas mais frias, e até mesmo com shorts e sutiã no verão, tomando sol na varanda, fazendo poses. Era um lugar agradável, no alto de uma colina, e que oferecia tratamento diferenciado, incluindo workshops para distrair os pacientes, estação de rádio que podia ser acessada de cada leito, televisão, salão de refeições, cafeteria, livraria e escola para os pequenos. Depoimentos de pacientes e de familiares, principalmente no final dos anos 1920 e início dos anos 1930, elogiavam o hospital, como a carta do Sr. Thomas Spies, que foi publicada pelo editor do Courier Journal em dezembro de 1927. Gratitude at Waverly Hills. A foto dos médicos lado a lado, diante da fachada da entrada, atestava a idoneidade e o propósito daquele complexo gigante, na luta contra a tuberculose. Um dos diretores do hospital explicava que o tratamento, a princípio, consistia em grandes quantidades de ar fresco e sol, além de muito repouso e uma dieta forte e saudável. Por isso, os pavilhões abertos no início e mesmo depois, no Hospital Novo, as janelas estavam constantemente escancaradas, além de possuírem, é claro, uma cozinha pronta para atender um exército. O artigo do Courier, de janeiro de 1943, comemorava a aquisição da primeira máquina de raios-x portátil do sanatório. Por Waverly Hills passaram milhares de pacientes em quase 2 décadas. Mas depois do final da Segunda Guerra, com a introdução da antibiótico-terapia, os casos da doença diminuíram de maneira gradual e, consequentemente, a mortalidade. O que deveria ser comemorado como uma grande conquista. No entanto, era maculado por boatos e reportagens assustadoras que surgiram desde então. Se verdade ou não, era difícil saber ou comprovar, uma vez que nos picos de epidemia, Waverly Hills estava sempre em quarentena. Contava-se que o sanatório modelo, aos poucos, degringolou. Infelizmente, a experiência no longo prazo mostrou que o tratamento à base de ar fresco e muito sol não dava resultado. Os pacientes eram deixados diante das janelas ad infinitum. Não importava a estação do ano. Algumas fotos causaram espanto às garotas, pois às vezes os cobertores dos doentes ficavam cheios de neve. Casos avançados de tuberculose mostravam que a doença espalhava-se praticamente por todo o corpo: coluna, cérebro, rins, garganta, ossos, pele e glândulas. Os médicos tinham tentado de tudo, mas os tratamentos cirúrgicos surtiam pouco efeito. As alunas conseguiram ter acesso a reportagens mais recentes na biblioteca, do início dos anos 1950, que descreviam a superlotação do sanatório, além de um número total de mortes elevado, na casa de milhares de pessoas. Teria mesmo acontecido? Falavam sobre maus tratos, sobre experiências terríveis e mal-sucedidas, e de famílias inteiras arrastadas para o sanatório. Falavam de pessoas que haviam se suicidado, parecia meio exagerado, tipo um disse-me-disse. Elas haviam encontrado um gráfico em um jornal falando em cerca de 100 falecimentos por ano em Waverly Hills, e em um número decrescente até 1940, mas não fazia sentido, pois os antibióticos entraram em cena anos depois. Parecia uma notícia tendenciosa. Quais dados deveriam levar em conta? Ficou claro que o assunto de mortes no sanatório era um assunto tabu. Houve quem dissesse que não havia registros, portanto ninguém saberia ao certo. Mas, na realidade, os registros médicos reais aparentemente não tinham sido encontrados. Por fim, as meninas acharam um dos melhores de The Waverly Herald,
uma espécie de boletim informativo para pacientes e funcionários, de 1955. Ele havia sido diligentemente copiado no trabalho para o colégio. Os Heralds eram compilados pela equipe do sanatório, e aquele incluía anotações do próprio diretor do hospital. Se quisessem esconder algo ou manipular informações, quem iria dizer o contrário? Ficava incógnita. O trabalho delas terminava com os boatos de que o lugar era assombrado. Mas a verdade é que a colina onde estava situado Waverly Hills sempre havia sido assombrada. Antes mesmo de o sanatório ser erguido, a colina era nomeada Spirit Hill pelos nativos americanos. Segundo eles, era melhor permanecer bem longe dali. Os indígenas jamais haviam construído qualquer coisa naquele lugar. Vitória ficou impressionada ao ver Waverly Hills pessoalmente, mesmo de longe. Era um verdadeiro colosso, não apenas pelos 5 andares, mas pela extensão do prédio, que seguia infinitamente. A parte alta do sanatório despontava no meio do bosque, no alto da colina, uma construção com paredes amarronzadas, de fachada reta, repleta de janelas lado a lado. Cobria parte das paredes. Acima do 5º andar, bem lá no alto, e na mesma direção da entrada principal, havia um conjunto de torres com desenhos formados por tijolinhos expostos. Como já tinha visto fotos do sanatório de todos os ângulos para o trabalho escolar, Vitória sabia que havia estátuas de gárgulas sobre a torre, mesmo que dali não pudesse enxergar direito. Ela sempre tinha achado aquilo bem esquisito. Milton John pediu para o taxista parar no meio-fio, ao lado da entrada do túnel, que levava à construção lá em cima. Não prefere que eu os leve até lá, senhor? Estou um pouco adiantado, e a entrada principal, pelo que me informaram, não é muito usada. Disseram-me que é mais fácil acessar o túnel e que o pessoal, tanto da equipe quanto os pacientes, costuma entrar por aqui. É isso mesmo? Indagou o Sr. Milton, com naturalidade. Como faria um sapateiro ignorante e inexperiente com uma cidade grande? Mas não cientista. Aquilo aguçou os sentidos de Vitória. Sim, senhor, é isso mesmo, disse o homem do táxi. O túnel é muito usado realmente, e já que estão adiantados, pode ser interessante. Vitória teria ouvido um tom soturno na voz do homem? Como turista, quero dizer, o homem emendou, e o sorriso que ele deu ao ficar com uma boa gorjeta desmentiu aquela impressão. Era ela quem estava cheia de histórias na cabeça. Depois de saírem do táxi, Elizabeth comentou: por que o médico preferiu atender aqui, Milton? Ele não tem consultório na cidade? Sim, mas, como a consulta da Vitória foi um encaixe, ele preferiu nos esperar em seu gabinete aqui, onde está trabalhando hoje. O túnel levava as pessoas da base da colina até o sanatório, 150 metros acima, no topo. Era uma passagem sem nada de especial, quadrada, com paredes cinzentas e nuas, e dividida ao meio. De um lado havia uma longa fileira de degraus que permitia as pessoas entrar e sair do hospital, sem o risco de andar pela colina íngreme e perigosa, especialmente durante o inverno ou em dias de mau tempo. O outro lado do túnel era ocupado por uma rampa com trilhos e um carrinho movido por um sistema de cabos, certamente utilizado para carga e descarga. Afinal, o sanatório precisava de todo tipo de abastecimento. Vitória estava impressionada em conhecer o sanatório. Boatos à parte, a verdade é que o maior legado de Waverly Hills haveria de ter sido positivo. Enquanto subiam as escadas em fila indiana, ela lembrou-se de que o túnel também fora usado
para remover os pacientes mortos para carros funerários, fora da vista dos outros pacientes. Era natural. Qualquer hospital precisa desse tipo de coisa. A menina observou os dutos de ar no teto que deixavam entrar luz e ar fresco. Volta e meia cruzavam com pessoas em serviço, trocavam cumprimentos educados. O que chamou a atenção de Vitória negativamente, porém, foi o fato de ninguém sorrir. Dizer boa tarde parecia apenas um protocolo e, na verdade, estavam todos envoltos em uma névoa, gelados como mortos-vivos, sem nem notar o fato. Enquanto isso, o carrinho subia com alimentos, depois descia novamente, voltava a subir. Vitória esforçou-se para fazer dissipar a crescente sensação de desconforto, já que o lugar parecia bem movimentado, mas meio opressivo, refletiu Vitória de novo. Ela olhou as costas do pai subindo os degraus à frente. Ele não pareceu em momento algum espantado com Waverly Hills, ao contrário de Elizabeth, que olhava tudo com olhos grandes. Nem mesmo para disfarçar, Sr. Milton fazia de conta que aquele não era o seu ambiente. O pai estava desenvolvendo armas de guerra, armas biológicas. Um calafrio percorreu o corpo de Vitória. Será? Será que meu pai costumava vir a Waverly Hills, já que ele vinha tanto para Louisville? Quer dizer, a pergunta exata era: há quanto tempo ele vinha? A cura da tuberculose fora descoberta cerca de 15 anos. E se ele estivesse envolvido com o laboratório desde antes dessa época? Seria possível desenvolver uma bactéria da tuberculose modificada ou resistente ao tratamento? Ou poderia ser criada uma nova bactéria a partir da bactéria de tuberculose? Vitória não sabia se era possível manipular aqueles agentes de infecção e não queria nem pensar naquilo. Era um filme de terror. E o mais terrível é que não era ficção, era real. Aliás, parando um pouco para avaliar agora, mesmo com os dutos de ar, parecia que o túnel tinha um certo cheiro de algo químico, de formol. Ela conhecia o cheiro das aulas de química, mas havia algo mais, um cheiro de carne em decomposição. Embora Vitória nunca tivesse sentido o cheiro de cadáver, aquilo lhe remetia à ideia de ou melhor, ela havia sentido algo parecido, o cheiro da coisa no escritório do avô. Embora diferente, o cheiro não era bom. Não parecia algo saudável. Não. Com certeza não. Mas devia ser impressão, porque já não morria tantos pacientes ali, nem se transportavam tantos corpos pelo túnel, certo? Ela respirou pela boca, querendo poupar-se dos cheiros. Mas à medida que iam adiante, Vitória começou a se lembrar mais dos boatos de horror do que das infindáveis reportagens e fotos sobre as coisas boas e excepcionais de Waverly Hills. Olhou para o rosto da mãe que vinha atrás dela. Elizabeth não parecia particularmente incomodada. Pelo contrário, olhando melhor, estava bem normal. Seria impressão sua, então? Não era possível. Mesmo com a ventilação, o corredor parecia asfixiante a Vitória. O psiquiatra não vai achar nada em mim. E, quem sabe, meu pai é quem tenha que passar por uma avaliação. Se eu disser como vem me tratando, querendo que eu seja uma prisioneira, que não estude nem trabalhe, vamos ver até onde ele consegue levar essa farsa. Após saírem do túnel, deram em um acesso estreito, mas que era ainda suficiente para passar uma maca. Paredes e tetos pintados de branco, tubulações correndo pelo teto. Já estavam dentro das dependências do hospital. Finalmente chegaram a um corredor mais largo, onde, de um dos lados, havia fileiras de portas. Passaram por elevadores de serviço e, no final do corredor, grandes portas duplas com um letreiro vermelho em cima, necrotério.
Realmente, a entrada pelo túnel dava nos bastidores de Waverly Hills. Alguém abriu uma das portas pelo lado de dentro justamente quando Vitória passava. Um homem com um avental branco que não lançou a eles mais que um olhar. Vitória não conseguiu enxergar nada, embora tivesse tentado, mas o cheiro era mais desagradável, porque de algum modo o odor ruim misturava-se ao cheiro leve de comida. Fato é que a mistura era nauseante para a jovem. No primeiro andar, Vitória sentiu-se um pouco melhor. Havia movimentação de mais pessoas e ela leu algumas placas indicando a direção da recepção, dos raios-x e do laboratório, bem como a barbearia e a biblioteca. O consultório do médico tinha uma plaquinha com o nome dele na porta e, ao entrarem, pareceu aconchegante. Havia um sofá de couro além das cadeiras diante da mesa pesada, de mogno maciço, e luminárias grandes em mesias menores. Um belo tapete fofo, um lustre muito bonito, que ainda não estava aceso, e paredes claras. Enquanto se faziam as mesuras costumeiras de boa tarde, fizeram boa viagem. Parece que o tempo está mudando. Vitória apertou a mão do médico e sentou-se na cadeira indicada. Havia um quadro na parede que chamou sua atenção. Uma réplica de O Grito, de Edvard Munch. Que lugar para um quadro daqueles! Ela observou os enormes aquecedores a óleo, iguais aos que havia avistado em todos os andares. Parecia fazer frio no inverno. O médico acomodou-se diante de sua mesa, encostando-se ao espaldar da cadeira, que era muito chique também. Parecia a cadeira de um presidente. Sobre a mesa, Vitória notou alguns livros, vários lápis bem apontados, canetas e o que a garota achou que fosse um cabo prateado de um bisturi na enorme estante ao lado, também de mogno maciço. Estava o restante da biblioteca particular do médico. Na parede ao fundo, atrás da cadeira dele, uma série de quadros exibindo diplomas diversos. Pois não, em que posso ajudá-los? Indagou o médico, olhando primeiro para o Sr. Milton. Precisamos que nossa filha seja avaliada. Quando o médico olhou para a jovem, ela desviou a atenção de um molde em madeira no canto de uma das mesinhas. Um crânio esbranquiçado, aberto, exibindo um cérebro entalhado e pintado em tom róseo. Ela olhou para o médico e sorriu um pouco, avaliando-o também. Era um homem esguio e alto, perto dos 40 e poucos anos. Cabelos grisalhos bem puxados para trás com gel, usava óculos de aro arredondado, pequenos, e a barba parecia estar sem fazer há alguns dias. Meu nome é Ralph Miller. Como vai? Indagou o homem, fitando-a fixamente sobre as sobrancelhas espessas. Ele tinha um sotaque leve, alemão, austríaco. Estou bem. Ele apanhou uma caneta e começou a girá-la habilmente entre os dedos, para lá e para cá, bem rápido. Para lá e para cá. Mas o olhar fixo no rosto de Vitória continuou intacto. O que atrasa a Waverly Hills? Inquiriu de novo. Foi o pai quem respondeu. Minha filha começou tendo uns pesadelos esquisitos, depois uns surtos de pânico e a sensação de ser observada. Agora está delirando. Não, eu não estou refutou Vitória. Você está delirando? Foi a vez do médico interromper a garota. Sr. Milton continuou, como se Vitória não tivesse dito nada. Pois veja só, senhor, minha filha acha que eu sou um espião a serviço da União Soviética. E você é um espião soviético. O médico deu um sorrisinho sarcástico para o pai. Sim, sou da KGB, relatou o Sr. Milton, revirando os olhos para o Dr. Ralph. Certo. E qual seria sua missão? Minha missão? Ora, minha missão é acabar com o mundo, dominar a terra. Claro, mas que pergunta a minha, uma missão muito nobre. Milton, chamou a senhora Elizabeth com um sorriso forçado, notando que os dois homens só queriam descontrair o ambiente, mas achando um pouco exagerado.
Ele segurou a mão da esposa, sorrindo e sem se importar para o olhar fulminante de Vitória. É só uma brincadeira, querida. Afinal, nossa filha, tudo que eu sou, o que eu mais desejo é que ela fique bem. Vitória olhou firme para o pai, decidida a não se deixar irritar. Ralph Miller notou o olhar. Então, garotinha, seu pai trabalha para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e pretende acabar com o mundo? Você está tendo pesadelos e crises de pânico? Ele girou a caneta velozmente outra vez. Você ouve vozes? O olhar da jovem baixou apenas por um instante. Falaria a verdade ao médico? Sim, eu acho que sim, disse baixinho. Às vezes. Foram as vozes que disseram que seu pai é um espião? Não. Ela responderia apenas o que fosse perguntado. A caneta revirava nos dedos para lá e para cá. Depois ele tamborilava sobre a mesa com a outra mão. Isso já está me dando nos nervos, pensou Vitória. E as vozes falam no seu ouvido? Ralph arregalou bem os olhos para Vitória, sempre fixamente, sem desviar a atenção. Ou dentro da sua cabeça. Vitória segurou o olhar dele, sem se mexer, e respondeu. Não sei precisar exatamente, mas parece que fala no meu ouvido, eu acho. Não é na minha mente. No ouvido direito ou no esquerdo? Novamente, olhos arregalados na direção dela. Aquilo parecia tão supérfluo, mas a jovem franziu a testa, tentando se lembrar, e responder à pergunta. Não sei. Você escuta uma voz e não sabe de onde ela vem? Eu não sei, só sei que parece ser no ouvido. Uma voz vinda de fora e não na minha mente. Caneta para lá, para cá, para lá. E os dedos da outra mão correndo sobre o tampo da mesa, como se fosse um teclado de piano. Vitória estava começando a achar aquele homem muito cheio de tiques nervosos. Eu estou falando com você agora, continuou o Dr. Ralph. De onde vem a minha voz? Da minha frente, do Senhor. E você acha que a minha voz é um delírio? Não. E por quê? Porque eu estou te vendo. Ralph pareceu satisfeito com o rumo da conversa. Você vê coisas? Às vezes. Dr. Ralph novamente abriu bem os olhos na direção dela. Depois olhou em volta, inclinando-se sobre a mesa. Você está vendo alguma coisa agora? Não. Nada? Insistiu enquanto a caneta voava entre os dedos. O olhar dele não se desviava de Vitória. Tem certeza? Sim, só vocês. Senhora Elizabeth fez menção de falar alguma coisa, mas Sr. Milton ergueu rapidamente a mão no ar, em um gesto claro de fique quieta. O médico olhou para Vitória por mais alguns segundos, em um silêncio total, como se isso pudesse fazer com que lesse sua mente. E mudou o assunto. Desde quando você tem pesadelos? Isso vem desde que ela era criança, comentou o Sr. Milton. Não, esses pesadelos são mais recentes, disse a mãe. Você se esqueceu daquela história dos monstros? Inquiriu Milton, olhando sério para a mulher. Mas isso era coisa de criança. Você via monstros? Ralph Miller não perdeu a oportunidade. Era só uma sensação. Não sei se eu estava acordado ou sonhando. Às vezes parecia que havia um monte de monstros ao redor da minha cama. Monstros. E eles estavam zangados? Os olhos brilhavam na direção da jovem, mais que arregalados. Estavam tristes? Ah, não sei. Eles só me olhavam. E por que eles te olhavam? O que você tem para ser olhado? Vitória deu levemente de ombros. Tec, 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 da caneta. Depois a cavalaria de Guilherme Tell sobre o tampo da mesa. Vitória olhou firme na direção daqueles dedos que não paravam. Falavam alguma coisa? Perguntou o médico novamente, dada a falta de resposta da paciente. O quê? Vitória encarando. Os monstros diziam alguma coisa? Tec, tec, tec. Olha, murmurou Vitória, esse barulho está me incomodando. E não, os monstros não falavam nada. Certo. Barulhos também te incomodam? O Dr. Ralph encostou-se novamente ao espaldar da cadeira. Barulhos incomodam?
Depende do barulho. E o silêncio? Incomoda? Vitória ergueu as sobrancelhas. Não, mas é no silêncio que você ouve as vozes. Normalmente sim, mas não sempre. Ela se lembrou da festa quando estava com Jared. Estava bem barulhento naquela ocasião. Então o silêncio pode ser perturbador? Não, o silêncio é bom. É só que... Um muxoxo de indignação. O senhor está me confundindo. Eu estou confundindo você? Vitória mordeu o lábio com um pouco de força, especialmente ao sentir o olhar do pai cravado nela. É, um pouco. Não faço nada para confundi-la. Estou apenas fazendo perguntas, avaliando você. Eu sou psiquiatra. Sim, é claro, mas... Então me diga, como eram esses seres monstruosos que a observavam? Vitória se pegou coçando a testa. Não me lembro de ter visto o rosto deles. Eu só sabia que eles faziam uma roda ao redor da minha cama, como se estivessem se amontoando, se acotovelando para olhar para mim. Olhavam fixamente para mim e eram muitos. Vitória preferiu não mencionar que tivera uma sensação semelhante no escritório do avô, logo que achou o documento. Tec-tec. E isso foi apenas durante a sua infância? Você nunca mais sentiu-os ou sonhou com esses seres? Tec-tec-tec. Vitória lembrou-se da figura da coisa. Os monstros não pareciam ter a intenção de assustá-la. Já a coisa queria definitivamente produzir o resultado oposto. Era um divertimento para ele. E, lembrando-se disso, a menina foi tentada a não contar nada também. Mas foi adiante. Recentemente eu acho que vi, sim, alguma coisa parecida. Mas não eram muitos, parecia ser apenas um só. Vitória engoliu em seco, só que mais forte. O médico balançou a cabeça várias vezes enquanto o canto da boca se retorcia um pouco para cima. Os olhos dele pareciam querer sugar a alma dela. Era um pouco desconfortável, mas talvez fosse assim que os psiquiatras agissem. Era o trabalho deles enxergar a alma das pessoas, não era? E você se sentiu ameaçada por esse monstro? Perguntou Ralph Miller por fim. Sim, agora sim, me assusta, murmurou. Antes não assustava? Não. E o que mudou? Vitória pousou as mãos sobre o colo e entrelaçou fortemente os dedos, mesmo a contragosto. Eu não sei. Uma cavalaria forte e poderosa ecoou sobre o tampo da mesa. Esse estrondo aparece nos pesadelos? Não. Não? Então são delírios. Eu não sei. Quando deu por si, Vitória tinha falado além do que desejava. Era como se, no íntimo, quisesse ter alguma coisa boa para falar. E qual teria sido a última vez em que você teve pesadelos? Foi domingo. Mas não foi bem um pesadelo. Um sonho. Os sonhos também podem ter significado. E o Dr. Ralph apertou os olhos na direção dela. Conte-me, conte-me. Tec, 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 tec. Um frenesi manual. O senhor poderia parar com essa caneta? Vitória pediu, com o máximo de educação possível. Eu não consigo me concentrar. Você tem dificuldade de concentração? Estalou o Dr. Ralph. Não, quer dizer, com o senhor mexendo os dedos, com esse barulho... Ainda bem que você não dirige ainda, não é mesmo, minha cara? Teria muitas coisas que a distrairiam no caminho. O médico anotou mais algumas coisas na ficha dela. Vitória ficou olhando. E quanto ao seu sonho? Vitória remexeu-se desconfortavelmente na cadeira, esforçou-se para não apertar os dedos. Eu estava tomando banho e acabei cochilando. Como assim? Você dormiu enquanto estava no chuveiro? Disse o Sr. Milton perplexo. Não, pai, eu estava na banheira, ora essa. Mas me bateu um sono muito forte. O Dr. Ralph anotou mais alguma coisa? Vitória ficou imaginando o que seria. Costuma dormir na banheira. Poderia se afogar no processo? Eu só cochilei porque estava muito cansada. Eu não tinha dormido bem na véspera.
Você costuma ter noites mal dormidas com frequência? Não, não, doutor, durmo bem. A jovem foi enfática. Eu durmo bem. O médico ficou encarando a jovem. Ela ficou encarando o médico. O sonho? Eu sonhei com um lugar, foi estranho, e não foi ao mesmo tempo, porque era um lugar que não era aqui. Aqui? Em Waverly Hills? Não, aqui na Terra, eu acho. Não era na Terra. Nessa altura, Elizabeth olhou de soslaio para o marido. Ele não parecia muito preocupado. Deu uma olhadela para a esposa de volta, querendo dizer: calma, fique tranquila, estamos em boas mãos. Está bem, vou ver o médico. E onde você está agora? Tec, 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 baixinho. Bom, eu agora estou aqui. Aqui onde, menina? Aqui no consultório. Mas você é daqui ou de lá? De lá onde? Espantou-se Vitória. É você que está me dizendo que sonhou com um lugar que não é aqui. Sim, mas esse lugar seria um outro planeta? Vitória abriu a boca, porém, antes de que pudesse dizer alguma coisa, o Dr. Ralph continuou olhando firme. Outra dimensão? Pausa. Onde você estava, criança? Doutor, eu não faço a menor ideia, foi um sonho. Mas acho que a questão é como eu me senti. Ela percebeu um súbito incômodo na garganta. Eu sinto falta de lá. Tec, 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 tec. E como se ali fosse a minha casa. Vitória engoliu o bolo o melhor que pôde. Era como se fosse a minha casa, eu acho, mas por algum motivo eu saí de lá, sabe? Mas eu não sei por que eu saí de lá. Minha filha, Elizabeth disse baixinho, estendendo a mão para segurar a dela. Fique quieta, Liz, resmungou o Sr. Milton. Então, está me dizendo que você não mora na sua casa, Vitória? Foi a vez do médico. Moro sim, eu moro. Mas é que... Você nasceu aqui no Kentucky? É. Sempre morou na sua cidade? Sempre estudou lá? É. Novamente o canto da boca de Ralph Miller se repuxou um pouco para cima. Mas você não é daqui. Vitória sorriu também. Falando daquele jeito parecia bem maluco. É só uma sensação, um sonho. E o que mais? O que você fazia nesse sonho? Foi só então que Vitória percebeu como aquilo era um disparate e ficou desconcertada. Bem, para dizer a verdade, não é que era eu no sonho, sabe? Entende? Ah, não era você. Ela andou sonhando com esse tipo de coisa, doutor, aperteou o pai. Sonhou ser Cleópatra, sonhou ser Joana d'Arc. Tec, 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 tec. É mesmo? Sonhou com as duas personagens, então? Maldição, dito daquele jeito. Vitória olhou para o pai com raiva, enquanto o doutor anotava coisas furiosamente na ficha dela. Na verdade, Vitória sonhou que ela mesma era, como vou dizer, tentou Elizabeth na intenção de ajudar. Ela era Cleópatra. Sim, como se fosse, mas... A mãe olhou para a filha. Há quanto tempo isso vem ocorrendo? Uns 2 meses e pouco. Elizabeth olhou para Vitória de novo, que a sentiu esquiva. Mas esse sonho de ontem foi muito diferente, respondeu Vitória, não querendo ir fundo na questão. Cleópatra, Joana d'Arc. Havia uma menina da minha idade, parece. 15? Fez o Dr. Ralph com ar entediado. Eu tenho 17, corrigiu a jovem. Era uma menina ruiva. Elizabeth passou a mão pelos cabelos, até então impecáveis, com nervosismo. Sr. Milton só ouvia, dessa vez mais interessado. Mas você é loura, não é ruiva. Não. Pois bem, continue. Que fazia a menina ruiva? Ela estava em um jardim, perto de um lago, muito feliz, com 2 homens. As sobrancelhas do médico foram às alturas. Os olhos estavam arregalados e vidrados. A caneta rodopiava, esquecida naquela movimentação infinita. A cavalaria retornou.
Esse barulho está me incomodando, disse Vitória novamente. 2 homens? Sim, era como se fossem amigos, muito próximos ou algo assim, como se todos pertencessem ao mesmo clã, eu acho. Tudo estava bem no começo, era um lugar lindo, mas quando o segundo homem chegou, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa. Vitória percebeu uma espinha de peixe na garganta de novo. Ela não entendia o motivo daquela emoção deslocada. Será que o médico também percebia? Alguma coisa ruim, repetiu. Apenas isso, acho que ia acontecer alguma coisa ruim. Um momento de pausa, todos em silêncio, todos se entreolhando, e essa coisa ruim teria a ver com as suas crises de pânico? Aparentemente, o médico achava que a garota ruiva e os homens eram produto de seu inconsciente, ou com os pesadelos? Vitória ficou pensando mais uma vez. Acho que com nenhum dos dois. É uma sensação interna de que algo vai acontecer. Mas com você ou com uma menina ruiva? As duas. Vitória baixou um pouco a cabeça. Parecia bizarro. Ela percebia isso, como se as duas fossem uma. Fale de quando você sentiu muito medo. O que desencadeou isso? Geralmente é a sensação de que algo está me observando. O monstro. Vitória deu um meneio com a cabeça. Por que ele quer me assustar? Diz coisas para me assustar. Fica me olhando e rindo. Aparece no meio do escuro. O Dr. Ralph Miller apoiou a caneta sobre a mesa. Vitória respirou mais aliviada. Pois muito bem. A esquizofrenia, começou ele, olhando para a menina. Elizabeth emitiu um leve grunhido que fez Ralph desviar o olhar por apenas um segundo, antes de voltá-lo novamente para a moça. A esquizofrenia é uma doença das mais devastadoras. E o problema é que não sabemos muita coisa sobre ela. É desencadeada por um trauma? É uma condição genética? Uma soma de fatores? Não sabemos. O que sabemos é que a esquizofrenia é uma doença permanente. Elizabeth de novo alisava o penteado com nervosismo. Trata-se de um transtorno mental crônico no qual o paciente perde contato com a realidade. Mas com o tratamento adequado, continuou o médico, uma pessoa que tem a doença pode viver uma vida com certa qualidade. Quanto aos sintomas mais clássicos, o paciente ouve vozes, tem ilusões e alucinações e tem delírios. Eu não tenho delírios, contestou Vitória. Já estava irritada com aquele homem. Parecia que ele a queria descompensar de qualquer jeito. Não sei como explicar, mas aquela coisa me parece real. Sim, você tem delírios, afirmou o Dr. Miller categoricamente. E não estou falando do seu pai a serviço dos comunistas. Um pequeno sorriso. Mas você está me contando vários detalhes. Às vezes vê essa coisa. Um monstro, sente-se perseguida e acuada por ele, que diz coisas que a incomodam. Essa paranoia pode ser um sintoma de delírio e uma subdivisão da esquizofrenia, a esquizofrenia paranoide. Mas é isso que o senhor acha que ela tem? Perguntou Elizabeth assustada. Não estou fechando nenhum diagnóstico ainda, apenas avaliando sua filha. Pessoas com esquizofrenia paranoide muitas vezes se comportam de maneira mais articulada e normal. Se formos compará-las a outros esquizofrênicos, é claro, mas a existência de delírios e alucinações bizarras, não compatíveis com a lógica dos pensamentos, isso me faz ficar em alerta. Por outro lado, vejo que o discurso e o modo de agir de sua filha não estão exatamente desorganizados. E não há uma diluição das emoções que caracterize um embotamento afetivo. Na verdade, isso só comprova o meu diagnóstico, já que esses sinais não são muito expressivos na esquizofrenia paranoide. Eles são característicos de outros tipos de esquizofrenia. O Dr. Ralph Miller desviou-se de Elizabeth e olhou para Vitória outra vez.
Parece-me também que você apresenta uma distorção da realidade, caracterizada por ilusões que a fazem achar que é outra pessoa, como Cleópatra e Joana d'Arc. Ou então que está em outro lugar, como no caso da tal ruiva de outra galáxia. Vitória ficou irritada pelo modo como o médico falou, como se desdenhasse dela ou do que sentia. Mas a menina recusou-se a ficar preocupada. Ela não se sentia como se fosse uma esquizofrênica, em outras palavras, uma louca. Se era uma doença tão grave, ora, ela estava bem demais para estar com aquela doença. Vitória queria acreditar nisso. Lá no fundo, porém, uma sementinha muito pequena de dúvida ficou no coração dela. Será? Será que o que estou vendo e sentindo não é real? O doutor Ralph Miller espraiou as duas mãos sobre a mesa. A caneta finalmente foi parar no pote, de onde nunca deveria ter saído. Ok, mocinha, por hora terminamos. E levantou-se e deu uma volta em torno da mesa, aproximando-se da jovem. Sugiro que você passe esta noite conosco. Os olhos estavam mais que esbugalhados e Vitória sentiu um cheiro leve de bebida alcoólica no hálito dele. Ficar aqui? Vitória olhou na direção dos pais. Mas, para realizarmos mais alguns testes, Vitória teria visto o médico lançar um olhar significativo ao pai? Vitória sacudiu a cabeça de leve, imperceptivelmente. Tinha que parar com aquilo. Era só impressão, coisa da cabeça. Se continuasse realmente achando que o médico e o pai se conheciam, ia ser diagnosticada ainda mais rápido, com paranoia, e ela não queria isso. Mas eu não vim para passar a noite. Vim só para uma avaliação, para ter uma conversa. Querida, você diz que não é daqui e que sente falta de um lugar onde você nunca esteve. Você acha que seu pai é um espião dos comunistas e pretende destruir o mundo. Diz que ouve vozes, mas não sabe precisar de onde vem. Tem sonhos e pesadelos nos quais aparentemente assume a identidade de outra pessoa. Vê monstros que a observam sem uma causa clara ou que lhe dizem coisas assustadoras. Ele a fitou friamente. Você não está bem, minha cara. Claramente não está bem. O médico apoiou a mão pesada sobre o ombro de Vitória. Você está no lugar certo. A voz era sombria, ou era mais uma impressão de sua cabeça. Hoje você será minha hóspede. Eu gosto muito de hóspedes, especialmente garotinhas que aparentam não ter solução. Mas nós temos a solução para você. Faremos o melhor possível para endireitar essa sua vidinha. Ele falou vidinha como se quisesse apenas ser simpático e dar um tom leve a algo sério, mas soou para Vitória no mínimo o oposto, e parecia tão simplista. Vitória olhou na direção da mãe, que não disse nada. Então ela virou-se de novo para o médico. Mas o que vocês vão fazer? Que eu precise ficar aqui até amanhã? Aqui nós cuidamos de doentes, minha cara. É isso que um sanatório faz. Não podemos começar os testes agora? E meus pais me esperam? Impossível. Vitória olhou desta vez na direção do pai. Ele estava impassível, olhando-a de cima, quase como se ela fosse uma desconhecida. Aquilo a deixou com mais raiva ainda. Não lhe daria o gosto de vê-la assustada. Então Vitória ergueu os olhos na direção do médico, assentindo com a cabeça, devagar. Excelente. Agora você não está bem, menina, mas vai ficar. Confia em mim. Por ora, consulta encerrada. O Dr. Ralph Miller esticou a mão na direção de Sr. Milton, que se levantou da cadeira que ocupava e apertou-a fortemente. Depois o médico virou-se para Elizabeth. Man inclinou-se levemente. Foi um prazer. Não se preocupe, sua filha está no melhor lugar. Agora vou chamar os enfermeiros que irão levá-la aos aposentos. Elizabeth ergueu-se também, apertou a mão do médico. Ela vai ficar bem, doutor? Indagou a mãe receosa. É claro. Como eu disse, ela está no melhor lugar. Vai gostar daqui. Olhou para Vitória por cima do ombro.
Talvez ela até queira ficar por aqui. Hoje em dia, Waverly Hills tem pouca tuberculose. Isso é bom. Sobra espaço para os que precisam mais. Elizabeth não gostava muito do senso de humor daquele médico, mas alguém tão proeminente tinha licença poética para algumas esquisitices. Uma parede cheia de diplomas, uma estante cheia de livros. Era isso que tinha que confiar. Essas eram as credenciais. E ele era o diretor do hospital. Alguém com muitos livros na prateleira tinha que ser um homem sábio. E alguém que tinha muitos diplomas na parede era um homem culto e inteligente. Então Elizabeth aproximou-se da filha, deu-lhe um abraço apertado. É só uma noite, meu bem, disse no ouvido da garota. Vai passar rápido. Victoria lhe lançou um olhar meio pálido, mas não disse nada. Podem vir pegá-la amanhã à tarde, disse Ralph Miller para Milton. 4 horas está bom? Claro, respondeu o pai. Então, amanhã teremos uma nova conversa. Boa tarde. Milton John deu um beijo na testa da filha. Victoria esquivou-se um pouco. Você vai ficar bem. Nos vemos amanhã. Victoria não respondeu. Olhou para a mãe já na porta. Ela lhe enviou um beijinho assoprado e um olhar de ternura. Victoria estava perplexa demais para corresponder. Assim que eles saíram, 2 enfermeiros corpulentos entraram. Por gentileza, nos acompanhe, senhorita. O tom era seco, frio. Victoria obedeceu.